trabalha no Hospital São Luís, lá em Campinas, é professor de endoscopia no curso da EAD Medica lá em São Paulo, e tive o privilégio de conviver com ele tanto na faculdade quanto na residência, um amigo de longa data. Boa palestra, Marco. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a endoscopia de coluna. Então, sou neurocirurgião, atuo no estado de São Paulo, e meu conflito de interesse, eu sou consultor para fornecedores locais de endoscopia de coluna. Em 2023, esse é o slide que eu usei no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, sobre a escolha do acesso na endoscopia de coluna lombar. Então, a escolha que eu utilizava era em caso de estenose central e claudicação neurogênica, eu fazia a via interlaminar. Em caso de radiculopatia da raiz emergente, eu fazia a via transforaminal. Radiculopatia da raiz descendente, interlaminar. Em caso de grandes hérnias medianas, causando síndrome da cauda equina, a minha preferência era para a via transforaminal, pois ela é uma via que permite a descompressão com menor manipulação das estruturas neurais, porém é possível fazer a via interlaminar, desde que a descompressão óssea seja suficiente, ampla, né, e de ligamentos, para que não haja muita manipulação das estruturas neurais. Então, com a evolução das técnicas, novas abordagens, foi necessário a elaboração de novos algoritmos de escolha de via. E para isso a gente precisa relembrar algumas considerações anatômicas. A dimensão foraminal aumenta em níveis lombares altos. A retificação da coluna lombar ele permite o aumento tanto do forame quanto do espaço interlaminar. E o espaço interlaminar ele aumenta em níveis lombares baixos. À direita, notamos a linha pedicular medial. Essa linha é uma linha que vai medir o saco dural, né, o canal vertebral, e então ele é um limite importante. Se a janela interlaminar não chegar nessa linha, significa que você vai necessitar de fazer drilagem. Hérnias em topografias de axila são mais difíceis de serem acessadas por via transforaminal. E essa classificação aqui é extremamente importante, pois precisamos colocar a classificação da hérnia como central ou mediana, subarticular ou paramediana, foraminal ou extraforaminal. É preciso conhecer também as variantes anatômicas, tendo em vista para evitar complicações. E em níveis lombares altos, é necessário o conhecimento da artéria daquele de sua anatomia. Então, níveis tóraco-lombares, é necessário até a realização de algum exame, uma tomografia ou angiografia para identificação dessa artéria e evitar surpresas. A orientação da faceta articular é extremamente importante, porque em níveis lombares baixos, as facetas são mais coronalizadas. E em níveis lombares altos, as facetas são mais sagitalizadas. Conforme a imagem aqui, em L5-S1, faceta coronalizada, propicia um melhor acesso para a via interlaminar. Já níveis com facetas sagitalizadas permitem um acesso transforaminal mais facilitado. É possível também realizar em qualquer nível a via extraforaminal e a via interlaminar contralateral. A megapós transversa é uma barreira, assim como a cristelica alta, para a via transforaminal. Então, a alternativa, nesse caso, seria a via interlaminar contralateral. Em 2023, um estudo indiano, publicado no Jornal Norte-Americano de Coluna, estabeleceu um algoritmo para a escolha da via.
Esse estudo contou com 396 pacientes, alguns com mais de uma compressão. Era estudado a raiz sintomática e a relação com a compressão. E nesse estudo teve uma taxa de concordância de classificação de 88% interobservador. Então, teve uma concordância muito alta. Como ele fez as avaliações dele? Um dos critérios era a angulação da faceta, aquilo que a gente falou, facetas sagitalizadas, então foi classificado de 1 a 4, F1 a F4, sendo menor que 26 graus, F1, e aumentando de 20 em 20 até chegar a F4. Né? O autor ele não recomenda um acesso com angulação menor que 20 graus do acesso em relação à faceta, por risco de instabilidade. Então, faceta coronalizada, via interlaminar, e sagitalizada transforaminal, conforme a gente havia visto. O autor ele colocou uma divisão, a estratificação das compressões em anterior e posterior. Então, P1 é mediano, P2 é recesso lateral para mediano, P3 foraminal, P4 extraforaminal ou superior do forame. E A1, A2, A3, A4 também é a estratificação da compressão anterior, por hérnia de discos, cistos, osteófitos. Então está aqui. A via transforaminal, por essa imagem, acessa bem P1, P4, P3, podendo chegar até P2, e acessa bem A4, A3 e A1. A via extraforaminal acessa bem o espaço extraforaminal A4 e P4, podendo chegar em A3 e P3. Se tentar descomprimir P2, tem que drilar muito e aumenta o risco de instabilidade. A via interlaminar, ela vai tratar bem patologias em P1, P2, A1 e A2, sobretudo em níveis lombares baixos. E a via interlaminar contralateral vai descomprimir bem P1, P2, P3 e P4. A classificação de migração, ele colocou como migração dorsal de baixo grau e de alto grau. Então, a via interlaminar ela acessa bem a migração de baixo grau e alto grau, porém a transforaminal é um pouco dificultada para o acesso da migração dorsal de alto grau, sobretudo em caso de hérnias calcificadas. No plano sagital, a migração é proximal, distal e muito distal. Ele classificou como terços do corpo vertebral, acima e abaixo. E o autor sugere que em migrações de alto grau, a via de eleição seria a via interlaminar. Aqui modelos da classificação, chamando a atenção para a classificação P4, que ele chama como síndrome da SAP, pois é uma compressão da SAP sobre a raiz emergente, e também a classificação de migração dorsal para a hérnia calcificada, pois dificulta muito o acesso para a via transforaminal. Você pode fazer a classificação A1, A2, dependendo da posição da hérnia, você pode somar essa classificação, e também migração inferior e superior. Então você classifica elas de acordo com o que você realmente está vendo. Ele colocou essa tabela e cada tipo de característica, né, da compressão, ele dá uma pontuação. A soma total possível é 12, máxima. E se a diferença for a favor da transforaminal, se tiver mais pontuação para interlaminar, vai escolher interlaminar. Se a diferença entre os cálculos for de 0 a meio, a escolha do cirurgião, né, a preferência do cirurgião vai ser a técnica escolhida. Então, aqui alguns exemplos. Uma compressão, uma angulação de faceta F2, A1, a migração dorsal de alto grau, né, a migração dorsal distal, e a migração inferior de baixo grau. Ele fez a pontuação
4,5 e 4,5, então deu um empate, fica a preferência do cirurgião. Neste caso aqui em particular, a via transforaminal tem uma grande vantagem por manipular menos as estruturas neurais, né? Você faz uma descompressão de baixo, né, para cima. Porém, a desvantagem da via transforaminal é radiação, então fica na escolha do cirurgião, ele escolheu o transforaminal. Essa é outra classificação, F3, A1 e A2, como eu falei, se tiver compressão em mais de um ponto, ele classifica, dorsal distal e a migração superior de alto grau, muito alto grau, né? Então, deu a relação TF interlaminar 3 para 5, então ele escolheu a via interlaminar. Então, a classificação matemática. Ele coloca uma tabela aqui dos desafios. Então, em caso de em caso de faceta sagitalizada, se você não puder acessar pela via transforaminal, você pode fazer interlaminar contralateral, e em caso de faceta coronalizada e por alguma fibrose você não puder fazer o acesso interlaminar, você faz a extremo lateral, e ele até cita a descrição do Rutten. Em caso de compressão foraminal e que você não possa fazer por algum motivo a descompressão por cristalínica alta, a descompressão transforaminal, a interlaminar contralateral é uma opção. E em caso de migração inferior de alto grau, e se você não puder fazer a via interlaminar por alguma fibrose ou algum outro motivo, ele sugere a pediculectomia parcial. Esse outro estudo aqui, ele pegou 477 artigos, 74 artigos, e através do critério de exclusão, ele selecionou 53 e tivemos essa conclusão parecida. Então, os artigos, houve uma preferência para a escolha dessas vias. Em níveis lombares altos, de L1 a L4, a preferência foi para a via transforaminal, para qualquer compressão. Em níveis lombares baixos, se a compressão for mediana ou paramediana, de recesso, a melhor via, a via mais escolhida, era interlaminar, sobretudo em casos de glicemia elevada ou megapófise transversa. E a via transforaminal era de eleição para níveis lombares baixos, para casos transforaminais ou extraforaminal. Essa aqui é a marcação para a via interlaminar contralateral. Você atravessa o ligamento interespinhoso, toca a articular contralateral, faz uma drilagem da IAP e da SAP. E aí essa é a visão que você tem. Tem uma correlação aqui, pulou um vídeo. Essa aqui é uma cortesia do professor Marcos Serra. E essa é a visão que a gente tem. Então a gente consegue ver o amarelo, a IAP e a SAP, e fazer a descompressão. Então, a experiência do cirurgião é muito importante na escolha da via, porém, lançar mão de algoritmos ajuda na redução da complexidade do tratamento, reduzindo assim complicações. Agradeço a oportunidade, muito obrigado.